Olá, pessoal. Eu me chamo Adila, eu sou designer e sou professora de design também no Instituto Federal do Maranhão. E hoje a gente tem 15 minutinhos para falar do design etnográfico. Então eu vou falar o que vem a ser essa abordagem metodológica, como é que se aplica o design etnográfico. E vou falar também rapidinho de um case onde eu apliquei o design etnográfico em um projeto. E por fim, eu vou deixar umas referências de livro para quem quer se aprofundar nessa abordagem, que eu recomendo fortemente. Espero que vocês gostem. Bom, o design etnográfico, ele consiste em uma abordagem metodológica de projeto ou de pesquisa em design, baseada em procedimentos etnográficos. Então, a ênfase dessa proposta é a etnografia, que é um método de pesquisa oriundo da antropologia, né? Que valoriza os diferentes aspectos da vida dos sujeitos da pesquisa, né? Onde o pesquisador ele se insere no contexto sociocultural de referência dos interlocutores, daqueles na qual ele vai desenvolver a pesquisa. O design, para ele fazer um trabalho relevante, um trabalho mais assertivo, ele precisa saber se colocar no lugar do usuário, né? Ele precisa pensar como esse usuário vê com seus olhos, né? Para entender o significado que a vida tem, ou que um artefato tem, um sistema, um serviço tem para aquele usuário, né, ou para aquelas pessoas. Então a etnografia, ela é de grande valia nessa busca por respostas. O que a etnografia propõe é o estranhamento das práticas que nos parecem comuns, evitando assim a naturalização e a generalização. Aí, como assim? Se eu sou um insider, né, eu sou daqui do Maranhão, eu vou fazer uma pesquisa, sou de São Luís, vou fazer uma pesquisa aqui em São Luís. Então, muitas vezes, eu naturalizo muitas coisas. Muitas coisas parecem naturais aos meus olhos porque já estão acostumados, né? Como se já está viciado, né? E por isso a gente tem o pesquisador, o designer, uma pesquisa etnográfica, uma pesquisa ultra qualitativa que ela precisa de um treinamento antes, certo? Não é como uma pesquisa qualquer. E evitar a generalização. Se você é um outsider de um lugar ou de uma situação que não é a sua situação costumeira, você acaba indo para aquela realidade cheia de conceitos pré-concebidos. Ah, eu acho que isso é dessa forma. Até inconscientemente você tem isso é normal, natural. Então a etnografia ela é de grande valia também nessa questão de quebrar preconceitos, certo? Então, para um antropólogo polonês chamado Malinowski, que é considerado o pai da etnografia na antropologia, ele diz o seguinte, né, que a essência do método etnográfico, eu vou ler aqui do livro dele, o livro se chama Argonautas do Pacífico. Ele diz o seguinte, que a essência do método etnográfico é aprender o ponto de vista dos nativos, seu relacionamento com a vida, sua visão de mundo. É nossa tarefa estudar o homem e devemos, portanto, estudar tudo aquilo que mais intimamente lhe diz respeito, ou seja, o domínio que a vida exerce sobre ele. Então, isso é uma visão de antropólogo, né, mas que baliza toda a etnografia. Então, a gente pode perceber que um conceito fundamental para o desenvolvimento do design etnográfico é a empatia, né, que é a capacidade de enxergar o mundo através da lente do outro. Como a etnografia auxilia esse trabalho do design? Bom, o primeiro deles é o de entender as regras culturais que influenciam as decisões, né? O que uma determinada sociedade valoriza depende muito da sua cultura, né? Da cultura daquela sociedade. E a forma de observação que a etnografia propõe, que é a observação participante, você vai não só observar, como você vai participar daquela realidade, né? Ajuda muito a perceber e a analisar também esses comportamentos valorativos com a pesquisa de campo. Com o método etnográfico também, a gente pode distinguir o que as pessoas se dizem fazer do que elas realmente fazem. Um exemplo, uma pessoa diz, eu estou de dieta, mas eu só como coisa saudável, eu não sei o que eu engordo. Um exemplo bem trivial, tá? Ela se diz isso, mas se você for observar o comportamento, depois do almoço tem um docinho de leite, uma balinha, enfim, vai indo coisinhas. Então, o fato de observar essa realidade, de fato como acontece, faz com que o design desenvolva projetos com mais eficiência, eles ficam mais assertivos, né? Porque eles se comunicam com intenções e emoções reais.
Então, observar os comportamentos, identificando as dificuldades, nem sempre explícitas, porque às vezes os usuários, as pessoas têm dificuldades que elas não conseguem nem verbalizar, através da observação de campo que a gente observa, né? Então, isso conduz ao design a soluções que facilitam muito a vida dos usuários. Como se aplica o design etnográfico ou como se faz uma pesquisa etnográfica, né? Bom, o campo do design fez uma apropriação do método etnográfico da antropologia. Ele é mais acadêmico, né? É uma pesquisa ultra qualitativa, como eu falei, requer diversas habilidades e competências, né? E na antropologia é uma pesquisa que leva anos. Digo porque eu já fiz uma pesquisa em design etnográfico, que durou meses, e fiz também uma etnografia antropológica, que durou, uma pesquisa que eu desenvolvi que durou anos. Então, são realidades de trabalho diferentes. Então, como o design se apropriou da etnografia, a realidade de trabalho do design não se tem tanto tempo assim, né, para desenvolver uma pesquisa. Geralmente é voltado para projetos e para mercado, né? Então, é outra realidade. Existem também outras apropriações da etnografia. Acho que já ouviram falar da netnografia, que é a etnografia voltada para análise, pesquisa de dados da internet, redes sociais. Então, o primeiro passo para se fazer uma pesquisa de design etnográfico é a definição do problema. Então, é identificar, né, o que se quer pesquisar. Corresponde assim ao briefing da pesquisa. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa corresponde a encontrar as pessoas que vão elucidar as dúvidas. Então, você vai ter que planejar. Você vai planejar quem são as pessoas, onde a gente vai se inserir. Bom, a terceira etapa, né, após essa seleção de pessoas que vão elucidar nossas dúvidas, que a gente acha que vai elucidar as dúvidas, a gente deve planejar a abordagem, onde a gente deve dar espaço para as pessoas se manifestarem, mostrarem seus valores, suas visões. Então, a gente vai planejar quais são as técnicas que a gente vai usar e quais ferramentas. Como assim? A etnografia é um método, né? Então, ela tem técnicas e ferramentas. Qual a técnica? A observação participante é uma técnica, né? Entrevistas semi-estruturadas ou entrevistas abertas. E as ferramentas podem ser fotos, vídeos, gravações, fichas, cadernos de campo, muito utilizado na antropologia, né? O caderno de campo, onde você vai anotando todas as suas observações e o que você vai olhando em campo. O próximo passo é coletar os dados, é a inserção em campo mesmo, é a pesquisa de campo, que é tão relevante na pesquisa etnográfica. Você precisa se inserir na realidade, né, dos interlocutores, dos usuários, enfim, dos sentidos. Visão, se tiver que experimentar alguma coisa, vai escutar, então você vai com os seus sentidos em alerta, certo? Então, a gente lança a mão de técnicas e ferramentas, como eu falei, né? Caderno de campo, fotos, vídeos. Só fazendo um parêntese aqui, é uma pesquisa, então a gente tem que ter o lado ético, tirar foto, pedir autorização, se for gravar, pedir autorização. Isso é básico, óbvio. Bom, então, lançar a mão tudo aquilo que possa ajudar a registrar a atitude das pessoas comparando com o que elas falam, né? As pessoas nem sempre fazem aquilo que se dizem fazer, ou então elas não sabem externalizar um problema. O passo seguinte é de analisar os dados e encontrar as oportunidades. Essa corresponde à parte mais difícil e mais trabalhosa da pesquisa, né? Onde as informações elas vão ser processadas. Para isso, você tem que ter uma boa observação, processar muito bem, né, ter uma acuidade nos dados, pois o objetivo aqui é ir além dos insights mais óbvios, né, da observação. Então, concluída todas essas etapas, a gente vai compartilhar os insights, onde são apresentados para a equipe, né, para a nossa equipe ou para outras pessoas, as informações coletadas na etnografia. Então, a ideia aqui é fazer com que a equipe veja o que foi documentado e o que foi captado, conseguindo que essas mesmas pessoas possam compartilhar do ponto de vista do usuário, ou daqueles interlocutores, ou daquela realidade social que a gente estava pesquisando. Então, como se pode notar, a etnografia ela envolve muito mais do que perguntar e documentar. Não, ela é uma pesquisa que requer habilidades, né, treinamento, né? Então, ela conta uma história a respeito daquela realidade social, aquela dor daqueles usuários. Ela não apenas lista fatos. Eu vou falar agora a respeito de uma pesquisa que eu desenvolvi utilizando o design etnográfico.
Esse estudo foi intitulado como Produção e Consumo de Artesanato na Praia Grande. Foi uma pesquisa de percepção. Então, eu estudei o artesanato na perspectiva do design, né? Então, eu investiguei, utilizando o método do design etnográfico, o artesanato comercializado na Praia Grande, mais precisamente da Feira de Artesanato e Gastronomia da Praia Grande, que corresponde àquelas feirinhas, aquelas barraquinhas que ficam ali naquela rua do Cine Praia Grande, né? Bem na entrada do centro histórico. Bom, então eu analisei os discursos e as práticas dos artesãos, como eles se relacionavam com os consumidores, com os gestores, como eles se relacionavam entre eles, até como com os seus próprios artefatos, qual a influência do consumo na elaboração, no processo produtivo desses artesanatos. Então, que melhorias foram essas, né? Então, eu cedi esse meu estudo para, na época, um dos gestores, que era o Centro de Arte de Japiaçu, que hoje não existe mais, também que eles cederam esse estudo para a Secretaria de Turismo da época, e assim como da Associação, né, de Artesãos. Então, eu vi que tinha um problema de gestão. Então, depois que eu cedi esse meu estudo, o relacionamento com a gestão da feira ficou menos verticalizado, ficou mais horizontal, mais participativo. Isso é muito importante. Junto com o design etnográfico, eu acho que caminha juntinho o design participativo, né? Porque se a gente está conhecendo aquela realidade, a gente precisa criar também, junto com aqueles usuários daquele serviço, de preferência fica mais assertivo. E quanto à infraestrutura também, as barracas eram desse jeito. Depois, eu levantei várias reclamações que eles tinham, fotografei, né, mapeei, e depois elas ficaram assim. Então, eu fiquei feliz, né, que uma pesquisa minha, utilizando o design etnográfico, pôde ajudar na melhoria de uma condição de trabalho e também na condição de vida, né, desses artesãos da minha cidade. Para finalizar, eu recomendo alguns livros. Pode ser, primeiro, essa minha pesquisa, né, a produção e consumo de artesanato da Praia Grande, para quem quiser saber mais como eu apliquei. Também uma dissertação de mestrado, mais de 100 páginas, né, falando sobre a aplicação da etnografia ao design. Eu tenho também um livro do Tim Brown, Change by Design, onde ele fala também um pouco da etnografia no design, como o designer se apropriou desse método e surgiu o design etnográfico. E um que eu indico fortemente para quem quer saber tudo da pesquisa etnográfica é um da Florence Weber e Stephanie Boone, dois antropólogos, né? Onde tem um livro chamado Guia para a Pesquisa de Campo, Produzir e Analisar Dados Etnográficos. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. É pouco tempo, deu só para dar uma introdução. Se quiser saber mais, só entre em contato. Tchau, tchau, pessoal.